Porque nós sabemos que muitos cristãos são cristãos nominais, tantos evangélicos como nossos irmãos católicos. As pessoas dizem, eu sou católico, eu sou evangélico, mas nem na igreja ele vai. Ele não lê a Bíblia, ele não medita na palavra de Deus. Num momento como hoje, nós vemos aí, muitas famílias se reúnem para comemorar a Páscoa. Mas que Páscoa é essa? É a Páscoa da Bíblia? Ou é uma Páscoa diferente? Que o mundo sempre, ele se esforça, ele faz de todas as maneiras para tentar deixar de lado as coisas do Senhor. Colocar outras coisas no lugar do Senhor, no lugar da palavra de Deus. O mundo tem se esforçado para isso. A gente vai nos comércios nessas datas que estão próximas, datas comemorativas, Natal, Páscoa, e nós vemos as pessoas desejando boas festas. Não se fala mais Feliz Natal, Feliz Páscoa. Parece que como se as pessoas tivessem vergonha ou medo de desejar Feliz Páscoa para alguém. E talvez a pessoa perguntar Feliz Páscoa por quê? Seria ótimo se alguém perguntasse para você Feliz Páscoa por quê? Aí você tem a oportunidade de falar o porquê. As famílias se reúnem no dia como hoje, e muitas vezes para almoçar. Eu creio que aqui muitos de vocês vão se reunir com alguém ou com os de casa mesmo, fazer um almoço especial, porque hoje é a Páscoa. Mas será que lá, nesse momento, estaremos também celebrando a Páscoa? Ou são outros assuntos? Nós vemos às vezes que famílias se reúnem em datas como esta, no final do ano, por exemplo, Natal, e as pessoas brigam, se agridem, se ofendem. Muitas vezes, alguns pensam, aqueles que não conhecem o Senhor, que eu preciso da bebida para me alegrar, para alegrar o ambiente. E tantas outras coisas vêm junto. As pessoas começam a conversar, de repente sai lá um assunto que fala do presidente anterior, do presidente atual, do presidente futuro e pronto. Briga, discussão, xingamento, fica com raiva da outra pessoa. Eu tenho um amigo que fala assim, eu nem gosto de entrar nesses assuntos para eu não pecar, não ficar com raiva da pessoa. Porque cada um tem seu ponto de vista. Isso não quer dizer que ele está certo ou que o outro está errado. Mas se nós ficarmos com a palavra de Deus, dificilmente nós entraremos nessas confusões aí. Então nós somos o maior país cristão, mas na verdade não vemos o reflexo disso nas escolas, nas universidades, nos negócios, na política. Nós não temos visto isso se refletir na nossa sociedade. Mas ainda bem que Deus sempre Ele deixa um remanescente fiel, que é firme nos seus preceitos, na tua palavra, na sua palavra. Certo dia, Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher. Alguém chegou para a mulher e falou assim, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Falou, não, nós só não podemos comer daquela lá, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Aí essa criatura disse assim, mas sabe por quê que ele não quer que vocês comam? Não, ele falou que se a gente comer a gente vai morrer. Não, vocês não vão morrer, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como ele. Por isso que ele não quer que vocês comam. E ela comeu. E o Adão também comeu. E o pecado entrou no mundo. Quando eles comeram, eles descobriram, eu não posso sair muito daqui, né? Eles descobriram que eles estavam nus. Eles descobriram que era mentira o que foi falado, que aconteceria. Só que depois que o problema já estava instaurado, aquele que falou saiu fora e deixou eles lá com o problema. E Deus, a partir dali, vem tentando corrigir essa falha,
essa dúvida, esse pecado que eles tiveram, que foi duvidar de Deus. E Deus escolheu um povo, e através desse povo, todos os povos da terra seriam abençoados. É o que a palavra de Deus diz. E para esse povo ele prometeu um Messias, um Salvador, que ia colocar todas as coisas corretamente, que ia salvar esse povo, que ia salvar a humanidade. E desde então, Deus, ele se relaciona com o homem, ele vai se revelando aos poucos, e ele espera o quê do homem? A obediência. Deus fala alguma coisa, nós vemos aí com o povo de Israel, ele fala, ele diz o que é para fazer, e ele deixa que eles façam. Mas o que ele espera? Que eles façam exatamente o que ele pediu para ser feito. E o homem, no seu pecado, nos seus desejos, na sua arrogância, ele acaba fazendo às vezes as coisas do jeito dele, que ele acha que é melhor. O jeito dele é o jeito que Deus não quer que se faça. Então nós vamos hoje falar sobre a Páscoa. Talvez alguém possa perguntar para você o que é a Páscoa. Não é tão simples, simplesmente responder o que é a Páscoa, dar uma resposta simples. Nós temos que entender o que é a Páscoa, como ela surgiu, por que ela surgiu, quando ela surgiu, qual foi o motivo. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 12. Quem está sem a Bíblia pode acompanhar ali, o irmão colocou lá na projeção. Êxodo capítulo 12, vamos ler do verso 1 até o verso 14, para entender o que é a Páscoa. Só um contexto aqui, o povo de Israel estava escravo no Egito, já há mais de 400 anos. Foram para lá quando José foi o governador, e o tempo foi passando, e eles acabaram, com essa passagem do tempo, se tornando escravos lá. E Deus vem resgatar esse povo, para que esse povo fosse e adorasse. E queria levar esse povo para um local especial. Mas o faraó endurecia o coração e não deixava. E Deus começou a mandar pragas para que o faraó liberasse o povo. Mandou 10 pragas. No primeiro momento parecia que ele ia deixar o povo ir, mas Deus endurecia o coração do faraó. Olha como Deus trabalha. E ele não deixava o povo sair. E aí vem o golpe de misericórdia, vamos dizer assim. Depois das 10 pragas aconteceu isso daqui. Vamos ler capítulo 12, do 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue, o poluão em ambas as ombreiras da verga das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos
os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. As vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por o Senhor cuidar de nós. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado pela Páscoa, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, Pai. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo hoje venha tocar pessoas nesse local. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor, para agir no meio dessas pessoas. Que cada um esteja com o coração e com a mente aberta para receber a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade, ela liberta, ela nos traz a vida, ela nos salva, Senhor. Oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então está aí a Páscoa, no verso 11, Deus diz: esta é a Páscoa do Senhor. O que é a palavra Páscoa? No hebraico, a palavra Páscoa significa passagem ou saltar por cima. Aqui surge pela primeira vez a palavra Páscoa. Deus coloca o que é para fazer. Como eu disse anteriormente, Ele quer que seja feito da forma que Ele decidiu. Não é para inventar nada. Ele fala que o cordeiro tem que ser perfeito, sem mácula. Na verdade, Deus vai mostrando coisas ao povo, Ele vai revelando coisas ao povo, mas essas coisas são sombras de coisas que aconteceriam futuramente, que se cumpriria em alguém que Ele vai prometer para esse povo. Existe uma exigência ali, que o animal seja um macho de 1 ano e sem defeito. Porque alguém, nesse momento, tendo várias cabras, várias ovelhas, ele podia pensar assim: já tem esse bichinho aqui que está meio fraquinho, ele não vai sobreviver, ele está meio magrinho, não vai me dar lucro, eu vou oferecer esse aqui para não perder. Mas não, Deus já deixa claro que Ele queria o melhor. Deus não quer sobras, Deus não quer resto, Ele não quer o resto do nosso tempo, a sobra da nossa vida. Quando a gente está quase morrendo, tem gente que pensa: eu vou deixando, porque Deus é misericordioso. Quando eu perceber que está na hora, aí eu falo o que eu quero, o que eu aceito. Pode ser tarde demais. Tinha dia e hora para o sacrifício, verso 6. Guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E ele fala ali no verso 14 que isso deve ser feito por memória para celebrar a festa do Senhor, o dia que o Senhor livrou da morte os filhos de Israel. Você que é mãe, que é pai, que é o irmão mais velho, pense só o que aconteceu aqui. Deus falou: façam isso, peguem o sangue, passem na porta, lá nas vergas da porta e nos umbrais da porta, no batente da porta, porque quando eu passar, eu vou ver que vocês estão lá e vou passar por cima. Mas a casa onde não tiver, eu matarei todo o primogênito, dos homens e dos animais. Você que é mãe talvez vai entender melhor que todo mundo que é isso. O filho mais velho seria morto. E isso aconteceu. E de manhã foi aquela gritaria, aquele desespero naquele local. Mas o povo de Israel, o povo do Senhor, que obedeceu o que Ele falou, estavam todos salvos e seguros. E ali o faraó mandou que eles fossem embora. Praticamente falou assim: sumam daqui, porque foi terrível o que aconteceu. E Deus tirou o povo, e Ele falou: isso será por estatuto perpétuo, vocês vão fazer isso todo ano, para lembrar
do livramento do Senhor. O sangue do Cordeiro tinha um propósito específico: salvar vidas. Algumas recomendações importantes que eu anotei ali. No verso 9, não é para comer cru. Verso 10, não podia sobrar nada do cordeiro. O cordeiro ia desaparecer. Verso 11, deveriam estar vestidos como se fossem sair, preparados para sair daquela terra, porque foi o que o Senhor prometeu para eles: eu vou tirar vocês da terra, e hoje será a Páscoa do Senhor. Verso 13, esse dia deverá ser lembrado e comemorado pelas gerações futuras. Quantas gerações poderão ainda comemorar a Páscoa do Senhor até que Ele venha? Como eu disse, Deus prometeu um Messias, um Salvador. Vamos ler Isaías, verso 9. Isaías 9, 6 e 7. Profeta Isaías falando com o povo de Israel. Porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento desse principado da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O zelo de quem? Do Senhor dos Exércitos, o Criador de todas as coisas. O profeta Isaías revela o nascimento do Cristo. Essa é a Páscoa de Israel que nós estamos vendo. Mas aqui já tinha prometido alguém que viria depois. E nós vamos ver a Páscoa dos cristãos, aqueles que surgiram a partir deste prometido aqui. O Cristo, o Messias, aquele que ia sofrer para libertar o povo. E em Isaías 53, o profeta descreve, ele fala lá das dores, se você ler, das dores que o profeta, esse Messias passaria. Mas ele fala também das vitórias. E você pode ler também no Salmo 22, ali a descrição do que ia acontecer com ele. Então vamos dar um salto agora lá para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Jesus nasce, ele cresce e ele vai ser batizado agora por João Batista, aquele que veio antes dele para anunciar o caminho, para preparar o caminho dele. Todas essas coisas Isaías revelou e outros profetas que vieram depois também. E Jesus chega lá diante de João Batista para ser batizado. Capítulo 3, versos 16 e 17, vamos ler. E sendo Jesus batizado, logo que saiu da água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Foi algo extraordinário que aconteceu. Quem estava ali presente, provavelmente, ouviu essa voz, a voz do Senhor, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Na versão católica, na Bíblia Edição Pastoral, diz assim: Este é o meu Filho amado,
que muito me agrada. Jesus sempre foi e é perfeito. Lá na Páscoa antiga, quando o povo foi retirado do Egito, foi sacrificado um cordeiro que tinha que ser perfeito, não podia ter defeito. Jesus é a perfeição. E Deus diz que este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro, que muito me agrada. Evangelho de João. João 1. João Batista foi uma figura importantíssima que realmente preparou o caminho do Senhor. E ele está desde o início da história. Vamos lembrar que quando o anjo chega para Maria e fala assim, agraciada do Senhor, e ela ficou assustada com aquela saudação, e o anjo revelou para ela que ela seria mãe do Salvador, do Messias. Ela foi, e o anjo revelou que a tia dela, que era estéril, estava grávida de 6 meses. E ela resolveu ir na casa da tia fazer uma visita. E quando ela coloca o pé lá na casa da tia, que ela saúda a tia, o bebê pula no ventre da tia, da Isabel. Isabel é cheia do Espírito Santo naquele momento e fala assim, quando você falou, o bebê ouviu a saudação e pulou no meu ventre. E quando o anjo revela lá para o pai de João que eles teriam um filho, ele falou assim, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Deus vai se revelando, coisas maravilhosas, extraordinárias, Deus vai revelando para algumas pessoas. E nós vemos também que são pessoas simples. Deus escolhe a simplicidade. As coisas de Deus são simples. João 1, versos 29, 34 diz assim. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Quantas revelações, quantas pessoas ouviram, presenciaram essas coisas? E o povo que ele escolheu, o povo a quem Deus se revelou, duvidava, não acreditava, não aceitava Jesus. E até hoje muitos deles não acreditam. Eu leio a Bíblia, eu olho e falo, mas tem que fazer força para não crer que Jesus é o Messias. Tem que se esforçar para não crer que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Mas a religiosidade fazia com que eles não acreditassem. Nós vamos ver aqui, daqui a pouco, quem foram os principais responsáveis pela condenação e morte de Jesus. Deus deu uma missão para ele. Ele tinha um propósito. A Bíblia diz que Deus agradou em moê-lo, porque era necessário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como Isaías escreveu. Ele diz ali no momento que ele já existia antes dele. No nosso mundo aqui, Jesus era mais novo que João. Porque se a mãe dele recebeu a revelação que receberia um filho, e que a tia dela estava grávida há 6 meses, pelo menos 6 meses de diferença. Mas ele fala que ele é antes dele, porque João, ele
tinha visão, ele cheio do Espírito Santo, ele sabia dessas coisas, ele sabia quem ele era. Se João olhasse para qualquer um de nós aqui, ele saberia quem nós somos. Como Deus sabe quem nós somos, como os textos que estamos estudando ali da carta do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, Jesus fala assim: eu sei as tuas obras. O Espírito Santo sabe a obra de cada um. Ele sabe o que cada um passa. Ele sabe o que cada um está sofrendo. Ele sabe o que cada um necessita. Ele sabe o que precisamos. E não vai se importar com o que nós queremos, mas sim com aquilo que nós precisamos. A função de João era batizar com água, a fim de que Jesus se manifestasse a Israel. Os seus, o povo escolhido, o povo de Deus, para quem Deus prometeu o Messias. Vai um pouquinho para frente, ali, João 3, versos 16 e 17. Conhecidíssimo, todos nós conhecemos, a maioria sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí está o propósito de Jesus. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Mas ele foi condenado pelo mundo. Deus deu seu Filho unigênito. E todo aquele que nele crer não vai perecer, mas vai poder ter a vida eterna. Por causa do que ele fez. Ele obedeceu, ele foi obediente até a morte de cruz. Nós cantamos isso. E ele fala para nós: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas nós colocamos as outras coisas na frente e nós deixamos essa cruz de lado. Muitas vezes nós não chegamos nem perto dela, de tantas coisas que nós colocamos na frente da cruz de Jesus. Da nossa cruz que nós temos que carregar também. Os discípulos, como foi colocado ali por Deus lá para o povo de Israel, eles também comemoravam a Páscoa, também faziam lá a sua refeição. E eles prepararam a Páscoa que Jesus pediu para que eles preparassem. Momentos antes de Jesus ser buscado, levado, julgado, açoitado e tudo o que aconteceu. Vamos ler Mateus, voltar um pouquinho, Mateus versos 26. Mateus 26, verso 26 a 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ele está nos esperando. Ele não bebeu depois daquele dia novamente o fruto da vide, porque ele disse que vai esperar por todos nós, por todos aqueles que creem nele, para o perdão dos pecados, por todos aqueles que creem nele, para a salvação de sua alma. Ele é derramado em favor de muitos. Mateus 27.
Mateus 27, nós vamos ver aqui o que aconteceu. Jesus foi levado para um, levado para outro, acusado por um, por outro, por falsas testemunhas. E o que seria feito com Jesus até que chega lá perante Pilatos. E Pilatos olha para Jesus e diz: eu não vejo pecado nele. Por que vocês querem condená-lo? Mas ao mesmo tempo, por ser político, ele estava preocupado com a sua posição e seria complicado para ele livrar Jesus e enfrentar aquele povo que também colocava o medo nele. Disse a vocês há pouco, os religiosos foram os principais responsáveis pela condenação de Jesus. Verso 21, vamos ler até o 25, para a gente relembrar. Vocês conhecem a história. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Tinha lá uma tradição que soltavam um preso por causa da festa, e eles soltaram o Barrabás. E aí ele disse: o que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. Do sangue desse inocente. Lembram-se que João, ao ver Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Eles iam condenar e condenaram um inocente, alguém que não tinha pecado, alguém que era perfeito. Mesmo assim, eles condenaram. E o verso 25 diz assim: e respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Isso aqui é gravíssimo o que eles fizeram, o que eles falaram. Eles não tinham medo das consequências que viriam. Que o sangue dele caia sobre nós, nós não estamos nos importando, e sobre os nossos filhos. Essa é uma declaração que expressa a responsabilidade por um crime. A frase destaca a natureza trágica e irresponsável da culpa que assumiram para si e para os seus descendentes ao dizer aquilo, que o sangue dele caia sobre nós. Jesus foi condenado, você sabe a história. Se você não sabe ou quer relembrar, eu aconselho a assistir o filme A Paixão de Cristo, para aqueles que não assistiram. Uma vez, uma pessoa falou assim para mim: eu não aguento assistir esse filme aí do Paixão de Cristo. O último, aquele do Mel Gibson. Eu sofro muito. Gente, deixa de falsidade. Quem sofreu foi Jesus. Eu sofro muito. Jesus é que sofreu. Ele é que pagou um alto preço pelo nosso pecado, pela nossa teimosia, pela nossa desobediência, como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Ele se entregou em sacrifício. Ele não voltou atrás, porque ele estava cumprindo aquilo que Deus previu para ele. E vamos ver o que aconteceu, para nos alegrarmos. E ele foi colocado lá no sepulcro, e os discípulos já tinham fugido, e algumas mulheres estavam chorando, sofrendo. E o que aconteceu? Verso 28. Capítulo 28, versos 5 e 6. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, porque ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde ele jazia. Jesus Cristo ressuscitou. Esta é a Páscoa dos cristãos. Esta é a Páscoa que nós, como quase o maior, vamos dizer assim, um dos maiores países cristãos, deviam comemorar.
Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele está à direita de Deus. Ele está junto do Pai. E quando ele foi, ele falou que ele precisava ir, porque então viria o Espírito Santo, que revelaria a nós todas as coisas. E ele falou para os seus discípulos: quando levarem vocês perante as autoridades, não tenham medo, porque o Espírito Santo, naquele momento, dará a vocês o que vocês precisam falar. O Espírito Santo está aqui hoje. Essa é a Páscoa do Senhor. Então hoje, quando você for almoçar, que você for lá talvez na casa dos seus parentes, que não são cristãos, mas já ouviram falar de Cristo, sabem quem Jesus é. Essas pessoas sabem quem Jesus é, sabem do Evangelho, muitas vezes conhecem a Bíblia e citam até, decoram alguns versículos da Bíblia, mas eles estão esperando essas coisas para depois. Talvez não tenham tempo como pensam que terão. Todos os dias nas estradas morrem pessoas em acidentes, pessoas infartam, têm vários problemas, mortes súbitas. Será que vai dar tempo de falar: Senhor, agora eu aceito, agora eu quero? O quanto antes, faça isso se você não fez. Ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Dizem, conta uma história que os pastores de ovelha, até esses dias num canal que eu acompanho, ali de Urubici, de um camping, aconteceu uma coisa, nasceu uma ovelha lá. E é bem isso que aconteceu. Às vezes a mãe rejeita essa ovelhinha, esse cordeirinho. E não adianta você querer colocar lá, porque ela rejeita, e são vários fatores que isso pode acontecer. E aí o pastor que cuida das ovelhas tem que pegar essa ovelha para ele e cuidar dela. Ou tirar o leite de outras lá, ou até o leite de vaca, improvisar uma mamadeira e tratar desse bichinho e ficar com ele no colo, porque ele precisa do calor, ele precisa do cuidado. E o pastor de ovelhas faz isso, porque ele sabe que aquele animalzinho não vai sobreviver se ele não tiver calor e alimento. E ele, não, por ser pequeno, não dá para deixar no meio dos outros. E ele leva para sua casa, ele cobre, eu vi que o rapaz lá fez isso, cobriu, colocou na cama e deu a mamadeira, e ela sobreviveu. Depois que uns 2 meses depois de ter um problema lá, ela acabou morrendo. Mas ele cuidou. E a história diz que o pastor faz isso. Ele pega no colo, ele cuida. E o que acontece? Ela cresce e ela vai viver no meio das outras lá. E a própria Bíblia ensina isso, que a ovelha só escuta a voz do seu pastor. Se outra pessoa chamar, ela não vem. E quando o pastor chama, ele tem várias ovelhas. Aquela ovelhinha que ele carregou no colo, ficou com ela o tempo todo no colo para aquecer. Ele alimentou na boca essa ovelha que estava prestes a morrer. Ela é a primeira que vem correndo na frente de todos os outros para chegar até o pastor. E muitas vezes nas nossas vidas, nós somos essa ovelhinha que está fraca, perdida, desesperada. É como se quebrasse o espírito daquele animalzinho, ele querendo ir para sua mãe e a sua mãe não aceitando. Aí o pastor vem e cuida. Jesus faz isso conosco também, quando nós estamos sofrendo. Ele cuida de nós, ele nos alimenta, ele nos aquece, ele nos dá a vida. Ele fez isso. Como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Ele era o cordeiro perfeito. A partir dele não se precisava fazer mais, não se precisa mais fazer nenhum sacrifício de animais, derramar o sangue por causa de pecados. Ele foi o sacrifício perfeito, o sacrifício vivo. Eu quero ler só mais 2 versículos para a gente encerrar. E alertando você, se você ainda não tomou essa decisão de entregar sua vida nas mãos de Jesus, o pastor que cuida das ovelhas, hoje é o dia. Hoje é o dia. João 1, versos 11 e 12.
Diz assim: venham para o que era seu, e os seus não o receberam. Crucifica-o, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Era o seu povo falando isso. Eram os religiosos. Ele veio para eles, mas eles não o receberam. Eles não o reconheceram, apesar de todas as evidências, os milagres que ele fez, as coisas que ele realizou, os sermões que ele deu. Eles não o reconheceram, porque eles estavam embriagados com a sua religião. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todo aquele que crê no nome de Jesus é feito filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, como João Batista revelou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem crê em seu nome e o recebe como Senhor e Salvador, passa a ser filho de Deus, conforme o texto disse aqui, e serão salvos da morte. O sangue do Cordeiro de Deus livra da morte e do pecado todos aqueles que creem na sua ressurreição. É para aqueles que creem, não é para aqueles que dizem que têm uma religião. É para aqueles que creem nele, o sacrifício vivo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele foi o sacrifício perfeito. Não é mais necessário derramar sangue de animais. Jesus é fiel e justo para nos perdoar. Talvez você está pensando assim, nossa, mas eu fiz muita coisa errada, tem muita coisa errada na minha vida. Talvez você mesmo como cristão, aquele que já aceitou, entregou a sua vida a Ele, tem vivido uma vida complicada. Fazendo coisas que você não deveria estar fazendo. Deixando de fazer aquilo que você deveria estar fazendo. Talvez você está triste, talvez você está como essa ovelhinha lá que a mãe rejeitou. Jesus não leva em conta. Se você se arrepende e coloca diante dele, ele te perdoa, porque ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ele é o verdadeiro significado da Páscoa. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quero desejar a todos vocês uma feliz Páscoa, uma Páscoa verdadeira, essa Páscoa com Jesus. Deus, lá no passado, para aquele povo, ele fez algo e ele passou por cima. O povo, os filhos daquele povo se livraram da morte por causa da bondade de Deus, daquilo que ele prometeu. Mas eram apenas sombras de algo que viria, que seria perfeito. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Deus abençoe o domingo de cada um de vocês. Posso orar? Tem que passar para alguém? Tem mais uma programação? Não vai ter mais uma música aqui? Não? Então vamos ficar de pé e orar. Vamos agradecer a Deus por tão grande bondade e misericórdia. Senhor, somos gratos, meu Deus, pelo sacrifício de